Ora então, antes de mais nada, boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pelo convite da Câmara Municipal de Nazaré, daqui da Biblioteca Municipal da Nazaré, que eu reputo que faz um trabalho fantástico de divulgação do conhecimento, onde ele é preciso, junto à população. E eu vou estar aqui a ser preparado um pequeno vídeo que apenas são 2 minutos e que não tem texto nenhum, apenas música, e tem a ver com o facto de eu ser um pirata. Pronto, assim como estou a apresentar, porque eu faço parte de um projeto que agora, enfim, já abandonei, mas fiz parte de um projeto chamado Projeto dos Piratas, Pirates em inglês, que é um projeto que seguiu o asteroide que está junto da cintura de asteroides entre Marte e Júpiter, e este asteroide chama-se 4 Vesta. Porque é que, já vou pôr o filme, mas porque é que tivemos tanto interesse em verificar este asteroide Vesta com um conjunto de telescópios que até nem são nada do outro mundo, enfim, em termos profissionais, não são o melhor que há, são razoavelmente bons, e gostaria de vos mostrar isto para fazermos uma viagem do muito grande para o muito pequeno, e como é que uma simples observação astronómica, ou enfim, um conjunto delas, derivou numa série de benefícios para a saúde humana, nomeadamente naquilo que a física, e a física de partículas, e a física dos quantas, a física dos pequeninos, pode ajudar a medicina, e é com muito gosto que o fazemos. Há aqui uma questão ética que eu quero desde já frisar, que é o seguinte: qualquer pergunta sobre saúde, fale com o seu médico, não fale com o físico, está bem? A física e a biofísica o que faz é ajudar a medicina, nomeadamente em auxiliares de diagnóstico e, nomeadamente, na imagiologia médica. Aplicamos todo um conjunto de conhecimentos que vão desde o princípio da incerteza, que dá muita confusão a muita gente. O que é este princípio da incerteza de Heisenberg? Ele existe nos radares, existe em toda a imagiologia médica, e existe também no dia-a-dia, porque se o princípio da incerteza, por um lado, diz quanto melhor eu consigo medir a probabilidade de medir a posição de uma partícula é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais eu consigo melhor medir a posição de uma partícula, pior consigo medir o seu momentum. O seu momentum é uma palavra, um palavrão, o seu movimento. E porquê é que isso acontece? Já iremos explicar. Mas porquê é que há esta negociação na natureza? Quanto mais eu consigo uma coisa, quanto menos eu consigo outra. E nós conseguimos ver isso no nosso dia-a-dia. Quanto mais depressa eu for a correr, menos distância consigo percorrer. Amanhã vai haver a Maratona da Nazaré e nós verificamos que os corredores não vão ao máximo da sua velocidade. Porquê? É óbvio, porque não conseguiriam percorrer a distância. Ora bem, esta questão do princípio de incerteza de Heisenberg é a única grande certeza da ciência. Não há ciências exatas, há ciências muito precisas, isso sim. E a grande certeza que temos é que o princípio da incerteza é uma característica, é mais do que uma propriedade da natureza, é a natureza, está bem? E não depende nada em todo da questão da observação, ou da consciência humana, ou de outro fator qualquer. É a natureza é assim, e nós podemos verificá-la através da nossa simples corrida. Então vamos piratear aqui assim um bocadinho este vídeo, se não se importam. Vou aqui ligar esta coisa fantástica inventada no CERN, que se chama www, não foi inventada a internet no CERN, mas foi inventado o www no acelerador de partículas do CERN na Suíça, que é outra enfim, dádiva que a física deu à humanidade. Parece que estamos sem internet, que era necessário fazer aqui uma ligação. De qualquer maneira, talvez eu tenha... Cláudio, pode-me ligar aqui sim, por favor, a internet? Aqui neste laptop. Porque sem ligação à internet o vídeo não aparecerá, em princípio, mas eu vou tentar aqui pôr um... Não fizeste o download do vídeo? Não, o download do vídeo não fiz, não. Até porque os vídeos são muito pesados e este computador... Obrigado. A ligar automaticamente. Nazaré 2003, só ver. Não, já disseram. Quem quiser ligar à internet, a password é Nazaré 2013. Não, foi dito há bocado.
Isto é a questão que os cientistas, enfim, com alguma ética, querem ser muito transparentes, às vezes são um bocadinho transparentes demais, não é? Ontem, em conversa amena e amena cavaqueira, que eu acho que é a melhor maneira de nós falarmos sobre a física, é a amena cavaqueira. Falarmos de coisas muito complexas de uma forma mais simples que seja possível. Uma colega estava-me a perguntar, assim, jamais a afirmar, a fazer mais uma declaração, propriamente uma pergunta, do que é que seriam as grandes novidades, o que é que são os grandes mistérios da física. E, de facto, a física ainda tem muitos mais mistérios do que aquilo que descobriu. Ninguém aqui vos vai dizer que já descobrimos muito mais do que é para descobrir. Isso é um disparate completo. Para vos dar assim uma ideia rápida e geral, em relação à matéria normal dos átomos da qual nós somos feitos, isso representa cerca de 4% do total do universo. A PISA do universo total, os 100%, tem 4% que nós conhecemos bastante bem. Chama-se matéria normal. Dentro dessa matéria normal, conhecemos muitíssimo bem o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, a teoria do eletromagnetismo chama-se Quantum Dynamics, que isto é uma palavrão em inglês, eletrodinâmica quântica, é a teoria que está, teoria no sentido corpo de conhecimento, aquilo que já temos do lado de cá. Teoria no sentido científico, não é, é uma teoria e tal, é uma teoria exata, tem assim umas ideias. Não, já está provado por milhares e milhares e milhares de experiências que no eletromagnetismo é o corpo de conhecimento mais avançado, sem qualquer comparação com outro, da história da humanidade neste momento. E o bosão de Higgs teve muito a ver com isso. Teve, sim, senhora. Teve a ver porque nós temos, essencialmente, e agora já até nem o pirata consegue, porque já me sinto lançado. Essencialmente, o que nós descobrimos em relação ao universo e a esta sala também, a tudo o que nos rodeia, são 4 campos de força. 4 campos de força principais. O primeiro, já toda a gente com certeza ouviu falar, que é a força gravítica. Força gravítica, que nós dizemos gravidade, porque é a resultante dela aqui na Terra. Está bem? Quando estamos a falar de outros astros, já não falamos da força da gravidade, falamos da força gravítica. Depois temos a força fraca, que é uma força que anda entre os eletrões e o núcleo dos átomos. Temos a força forte, que é dentro do núcleo dos átomos. E por último, portanto, temos a eletrofraca, temos a forte e temos vai-me desculpar, eu agora tive, como há bocado o colega, uma paradinha. Mas são 4, portanto, fraca, forte, eletromagnetismo e gravítica. Então, afinal, acabei por dizer todas. É verdade. Só que estava aqui a fazer uma confusão, porque é o seguinte, dentro da minha cabecinha eu já sei que a eletromagnética e a força fraca estão unificadas. E chamo-lhe de eletrofraca. Então, de 4, e o que está correto, de 4 passo para 3, e tenho que deixar uma de fora. Mas, felizmente, o Peter Higgs veio salvar o modelo padrão da física de partículas e vem com mais um campo de força, chamado campo de Higgs, que é o mecanismo da massa. E em relação ao Higgs, é de facto talvez das coisas mais complexas que existe, uma descoberta muito complexa. Ela é muito difícil de estudar, eu tive que dar o meu máximo para tentar compreender o básico, e não tenho vergonha nenhuma de o dizer, para tentar compreender o básico do mecanismo de Higgs. Acho que finalmente o consegui por compreender, não há muito tempo atrás, porque vocês são capazes de se lembrar, talvez alguns tenham visto, eu dei uma entrevista na RTP sobre o mecanismo e o bosão de Higgs, e de facto naquela altura ainda estava com muitas dificuldades em conseguir abarcar todo o conhecimento científico que estava ali, porque realmente é muito complexo. Parece-me que agora, e vou tentar, que já o compreendi. E essencialmente é o seguinte, o mecanismo da massa tem a ver com o modelo padrão da física de partículas, portanto o modelo do muito pequeno. Nós tínhamos uma divisão de 2 tipos de partículas que essencialmente são as partículas da matéria e são as partículas da radiação, porque no fundo o que há é energia sob a forma de matéria e energia sob a forma de radiação. As partículas da matéria, que são os eletrões e que são os quarks, aquelas que dão consistência, que têm massa, certo? Pois é evidente que essas partículas, elas próprias já tinham massa. As partículas transportadoras dos campos de força, ou seja, o fotão para o eletromagnetismo, e nós vamos ver esta palavra fotão em muitas coisas do nosso dia-a-dia. Ainda há bocado estávamos a falar em fotografia. É a grafia de fotões, certo? E, portanto, o fotão transporta o campo eletromagnético. Com o fotão estávamos todos muito descansados da vida, porque o fotão é uma partícula sem massa restiva. Isso quer dizer, não tem massa de inércia. Quando está quietinha, paradinha, não tem massa 0.
certo? E ela transporta, o eletromagnetismo transporta a eletricidade dentro da nossa tomada, transporta a luz, que nós vimos aqui, a luz do sol, o calor do sol, o ímã no frigorífico, que nós conseguimos retirar com alguma facilidade, e também todo o espectro eletromagnético. Espectrum, eu uso a palavra espectrum, às vezes alguns colegas dizem, mas eu devia dizer espectro. Não gosto porque espectro é uma coisa assim meio fantasmagórica, e spectrum é uma palavra que foi inventada por Isaac Newton. O espectro eletromagnético, já aqui vos vou mostrar também, vai desde as frequências e, portanto, os comprimentos de onda mais longos e com níveis de energia mais baixos, nomeadamente aquilo que nós utilizamos no dia-a-dia, como a rádio, a televisão, e, no fundo é tudo telefonia, e nós chamamos rádio, nessa parte do espectro eletromagnético, onde está também, aliás, na pontinha de tudo, a ficha, a eletricidade que utilizamos na tomada. Depois, mais ou menos sensivelmente a meio, temos a luz visível aos nossos olhos, as cores do arco-íris e tudo o que vimos através dos nossos olhos nesta sala. Já lá vamos aqui uma coisa muito interessante nisto. E depois, para o outro lado, temos aquilo que, em princípio, é mais energético, tem um comprimento de onda mais curto e pode ser, se não for utilizado com bastante cuidado, pernicioso para a nossa saúde, nomeadamente os raios-x, nomeadamente os raios gama, certo? É evidente que tanto os raios-x como os raios gama são utilizados na medicina, até para tratamento, mas em condições muito controladas. Toda a gente sabe que não pode tirar radiografias a toda a hora, porque senão está a ser submetido a uma radiação que pode ser perniciosa para a nossa saúde. Mas o que eu queria vos deixar aqui em mensagem é o seguinte: se todo o espectro eletromagnético, e eu gosto muito desta parte porque é uma grande banhoca de humildade que a física nos dá a todos. Se todo o espectro eletromagnético, por hipótese, desde o mais energético, desde o raio gama até lá ao fundo, onde está ali assim a minha colega Diana, com menos energia, com um comprimento de onda maior, até ao rádio, fosse um comprimento de 4.000 km, imaginem aquelas bobinhas dos filmes antigamente, que tinham os filmes de Hollywood e que depois, desenroladas, são aquelas, são metros e metros e metros, neste caso 4.000 km, uma distância de quase daqui até Moscou. Já é uma cultura bastante diferente, é uma distância grande. A parte que nos cabe, entre aspas, a parte que nos cabe aos nossos olhos, a parte visível do espectro eletromagnético, corresponderia a um fotograma, a 4 centímetros. De 4.000 km, passamos para 4 centímetros. Tem um aspecto, a banhoca da humildade também tem um aspecto muito bom, um aspecto maravilhoso. Quando nós levamos assim uma grande banhoca e ficamos todos com uma atitude de humildade, sem ser de servilismo, mas de humildade perante a grandeza da natureza, também podemos observar que é nessa janelinha, nessa lâmina mínima, pequena, tão minúscula, que nós vimos a luz das estrelas e que nós nos vimos uns aos outros, que nós vimos os nossos amigos, aqueles que não são assim tão amigos, que vimos as miúdas giras, aquelas que não são assim tão giras, mas também têm umas coisas giras. Assim que vimos as crianças a crescerem, a brincar, é assim que vimos a vida. É por essa pequena janela. E eu penso que isto não merece mais comentários. Acho que vocês tenham essa informação e cada qual a trabalhe quando tiver a ocasião de refletir para si próprio. E eu acho que aí não tenho que dizer mais nada. Tenho que dar a informação como ela é, a questão de interpretação até poética que qualquer um queira dar. Penso que é uma questão mais individual a cada um. Vamos fazer aqui um bocadinho de pirataria, então, se não se importam, e mostrar-vos aqui o que foi um projeto em que estive envolvido com a minha universidade, a The Open University. Eu gostaria de saber se consigo ver isto de forma rápida. Penso que sim. Concept. E agora iria para aqui. Que este malandro não me está... o que é que me saiu na rifa? Não está nada mal, mas já lá vamos também. Já lá vamos também. Que isto é outra questão bastante interessante que me saiu um bocadinho aqui na rifa, que tem a ver com um debate que houve aqui há uns tempos em público. Mas para nós entrarmos... cá está. Peço-vos desculpa. O universo... E agora, onde é que eu pus isto? Há de ser um destes, mas diz que não está available. Bom, nesse caso andaríamos para a frente e eu tentaria talvez só aqui mesmo pelo próprio Google. Peço a vossa paciência e a vossa desculpa, mas
este marcador parece ter saltado. E eu ainda no outro dia o tinha posto com algum cuidado aqui, mas alguma coisa terá acontecido que não resultou bem. Mas se eu puser aqui 4 Vesta neste programa de vídeos, vamos pôr assim, aqui separado, com certeza que a ciência computacional me irá ajudar a verificar onde é que está. E cá está ele, o asteroide 4 Vesta, como ele foi visto portanto, do Centro de Astronomia de Maiorca. Penso que aqui também haverá som. Há som? Sim, tenho que pôr a andar, exatamente. Peço desculpa. Está a andar, sim. O asteroide é sempre muito complicado de detectar, mais complicado ainda de acompanhar. Ele está a ser visto de, portanto, cerca de 184 milhões de quilómetros da Terra. E estas imagens que depois ele está a correr, não está? Não. Isto hoje não está assim muito. Talvez aqui esta ligação na internet seja um pouco pesada, este vídeo. Está a correr. Não está. Está em 0,1. Ele terá dificuldade em fazer correr o vídeo. Não, ele está... Aí está. O som é que não está ligado aí, mas não. Ali está. Está-se a ouvir? Está bem, é que eu não ouço aqui. Obrigado. Esta música é de um artista local que participou também nas observações e que à noite se inspirou e nos fez esta música para os cientistas. Nós gostamos muito. Isto é a sua localização na noite. E cá está este pontinho branco, esta coisa tão pequenina, este asteroide, que depois foi melhor estudado por uma missão da NASA, que levou uma missão Dawn, levou uma nave mesmo para cima do asteroide. E também, de tal maneira, fez descobertas que hoje em dia pensamos que este asteroide possa ser reclassificado num planeta anão. É por troca com o Plutão. Estas imagens já as vi, como vocês poderão imaginar, centenas e centenas de vezes, e confesso que tenho sempre grande emoção a ver estas imagens. Grande emoção mesmo. E já vos explico porquê. Onofre Garcias. E cá está porque é que nós somos piratas. É o nome do telescópio e o nome do projeto Piratas. Este pequeno ponto no espaço, que temos tanta dificuldade em detectar e tanta dificuldade em acompanhar, visto da Terra, provocou toda uma grande, não digo revolução, mas evolução na área científica e na área da imagiologia médica também. E isso é que me parece que é justo e conveniente salientar. Porquê? Porque nós temos, como vocês verificaram através da imagem, bastante dificuldade em termos uma imagem nítida, com um telescópio, enfim, com não grande capacidade de resolução, a uma distância de 184 milhões de quilómetros. Mas isso foi de propósito. Foi de propósito para termos dificuldade e tentarmos ultrapassar na Terra, nos computadores, através de processos de algoritmos e de purificação, melhoramento da imagem, para tentarmos fazermos o seguinte exercício. Este asteroide passou a ser, entre aspas, uma célula e nós sabemos, através dos peritos da fotografia, que a parte mais complicada da fotografia é a zona de contraste entre o preto e o branco. Digamos, entre a fronteira da bolinha do asteroide, entre o branco e o negro. Essa é a parte mais difícil de verificar. É a parte mais difícil de ter uma resolução correta. Na célula é a mesma coisa. Na imagiologia do PET scan há esse problema, que quando se consegue ter imagens de uma célula, que nós temos que dar aos médicos com a melhor resolução que seja possível. E atenção, volto a frisar, nós não entendemos, entre aspas, nada de medicina. Nós damos aos médicos aquilo que eles pretendem para diagnosticar e para evoluírem no tratamento. Mas aqui o que mais importante foi a relação ao microchip, portanto ao microprocessador, que é utilizado neste telescópio e que é o mesmo que é utilizado na resolução da imagem na parte final do PET scan. Estes microchips são de grande capacidade, mas têm um problema, é que são muito caros.
De qualquer maneira, o que aprendemos aqui foi a utilizar melhor esses microchips e depois verificámos, por mero acaso, quer dizer, fomos ver todas as listas de microchips que existem praticamente em todo o mundo e descobrimos, nos confins dos arquivos da Intel, uma microchip que já era usada há bastantes anos e que tinha estas características todas e que era 100 vezes mais barata. E para o PET scan era adequada. Porquê? Porque era uma microchip que era para fotografia, tinha sido usada nas primeiras máquinas fotográficas de fotografia digitais e que estava um bocado esquecida porque já não era muito utilizada. Depois foi refabricada, foi melhorada e hoje em dia é que é utilizada no PET scan. E é assim que eu gostaria de vos deixar, é com esta viagem, desde o muito longínquo, desde o universo, e no fundo estamos a falar de uma parte tão do sistema solar, do muito grande, como é que nós viemos para o muito pequeno e como é que da maravilha, e porque é que nós fazemos isto? A razão da astronomia é, número um, não vos vou mentir, é porque é bonito. Nós vamos olhar as estrelas e vamos olhar o asteroide Vesta e vamos olhar Júpiter e vamos ver os outros planetas todos, porque é bonito. Essa não vamos cá inventar agora porque andamos à procura, ninguém andou à procura de nenhuma microchip quando foi a primeira vez lá. Nós fomos lá a primeira vez porque é bonito. E depois, por ser bonito, fomos verificar o que é que pode ser ainda mais que bonito, maravilhoso. Pormos ao serviço da humanidade, do muito grande para o muito pequeno, através de toda esta tecnologia, através do estudo aturado, porque dá muito trabalho e às vezes é bastante aborrecido, estar a ver listas com nomes, 3, 4, 5 nomes assim estranhos, de microchips, não é a coisa mais divertida do universo. Mas depois conseguir, depois de muito trabalho, muitas equipas, fazermos isto, isso é das coisas mais bonitas do universo, porque para nós, ao estarmos a fazer isso, a coisa mais bonita do universo que nos pode acontecer é nós sabermos que um dia, uma pessoa que nós não sabemos o nome, que não conhecemos, vai sair curada de um hospital que nem sequer sabemos o nome do hospital. Isso para nós é que nos faz continuar. Bom, em relação à parte do ceticismo, é muito importante, hoje em dia, falarmos disto em relação à física dos quantas. Eu já é a segunda vez que digo dos quantas, não digo física quântica de propósito, porque a palavra quântica, vocês vão me desculpar agora um desabafo, é capaz de ser neste momento em Portugal a palavra mais prostituída por toda uma série de cambada de vigaristas que andam a vender treta completa, como por exemplo a acupuntura. A acupuntura do princípio ao fim é toda mentira, à luz da ciência. A acupuntura do princípio ao fim cura exatamente zero. Mas a acupuntura, ouvi eu um senhor que diz que ainda por cima que era doutor, não sei de quê, deve ser da mula russa, porque não tem nenhuma licenciatura reconhecida em Portugal, dizer que a Organização Mundial de Saúde reconhece e aconselha a acupuntura. Isso é falso, esse senhor é mentiroso. O que a Organização Mundial de Saúde diz, e eu fui ver isso como qualquer cidadão no outro dia, porque a ciência computacional nos ajuda, e então o que é que eu fui fazer? Fui à página da Organização Mundial de Saúde e, como sei inglês, escrevi a palavra acupuntura. E o que me apareceu foi uma análise feita na República Popular da China. Eu até fico assim um bocado enervado com isto, é natural. Porque vejo tanta gente a ser vigarizada por esta cambada de bandidos e de criminosos que não têm outro nome, que é natural que fique até um pouco enervado. Mas essa análise de 200 papers científicos, feitas na República Popular da China, determina, sim senhora, um resultado e uma resultante para a acupuntura. É a causa de morte. Mata. Isto, segundo a Organização Mundial de Saúde. Podem verificar da maneira mais simples. Não, nem sequer é comprimidos. Nesse caso, são pseudo-tratamentos. Ou talvez para vender os remédios deles, não sei. Pois, isso é o que diz o contrário, porque a medicina baseada na evidência diz estas coisas que é para vender os remédios deles. Pois, mas aqui não é medicina. Aqui é ciência médica, que é uma coisa diferente. É que as pessoas confundem muito medicina com ciência médica. Medicina é uma prática, como toda a gente sabe, dispensa apresentações, mais do que respeitável, quando exercida com toda a ética. Evidente que sim. Mas ciência médica é outra coisa. Eu aqui não estou a falar de medicina. Eu estou a falar de ciência médica. E a ciência médica utiliza todo um conjunto de conhecimentos. A estatística, os grupos de controle. E esta análise de 200 papers sobre a acupuntura na China determinou como causa de morte. É evidente que nem sempre. É evidente que foi só em alguns casos. É claro que sim. Por infecções, inflamações perigosas não tratadas, provocadas essencialmente por inserção de agulhas perto dos olhos, perto dos outros órgãos,
enfim, frágeis ou mais concentrados com uma infecção, isso a medicina sabe mais do que eu, mas, sobretudo, porque estavam a ser aplicadas em pessoas que já estavam fragilizadas. As pessoas estavam a recorrer àquele tipo de pseudo-tratamento, àquele tipo de vigarice, estavam já fragilizadas com alguma doença. E é evidente que uma pessoa fragilizada que não tem um tratamento adequado, feito à base da medicina baseada na evidência, é evidente que não vai fazer, só vai fazer inserir agulhas, vai morrer. É o resultado disso. Outra questão, também agora está muito na moda, é a homeopatia. Eu vejo em todas as farmácias, ainda não tinha na aldeia onde vivo, o farmacêutico, por causa de uma simples dor de cabeça, daquelas passageiras, felizmente, eu ia comprar aspirina, eu sei, porque é que não tomam mais aspirina homeopática? E eu digo assim, porque é que o senhor não vai para o Recuparta? Ele, felizmente, já me conhece, temos uma certa, enfim, familiaridade para podermos trocar este género de cumprimentos, e começou-se a rir e disse assim, Manel, pois, isso é verdade, isso é tudo uma treta. Ou seja, o farmacêutico sabe, então, mas espero que, ao menos, tenha o cuidado, quando sabe que uma pessoa tem uma determinada situação de saúde, que o mandar imediatamente falar com o médico, ou mandar falar, no mínimo dos mínimos, com o enfermeiro, do centro de saúde, para poder indicar o caminho a tomar. Não, isso vou fazendo, como quem diz, ainda tenho um pouco de consciência. Eu faço aqui um apelo público para que todas as farmácias deixem de vender vigarices, deixem de enganar as pessoas, porque estão a causar a morte de pessoas que podem ter doenças graves e vão recorrer a coisas que fazem coisa nenhuma. A homeopatia é exatamente igual a eu atirar um frasco de mel para o meio do Oceano Atlântico e dizer que a água é doce. E não é. Os seus pescadores sabem que a água é salgada. A água do mar é salgada. Sabem melhor do que eu, por experiência. E toda a gente sabe que a água do mar é salgada. Por último, a terceira grande vertente que tem sido alvo de um ataque absolutamente inqualificável de criminosos, porque não têm outro nome. Faço um apelo às autoridades policiais. Por favor, prendam esta gente. Porque estão a fazer vários crimes à luz da lei em vigor. Estão a fazer falsa medicina. Estão a fazer falsa identidade, estão a emitir falsos documentos, estão a emitir falsas declarações na televisão. Prendam esta gente, por favor, porque estão a matar pessoas. E como é que estão a matar pessoas? De duas maneiras essenciais. Aquela que eu já referi, que é com esta mitologia, este engano, esta vigarice toda, essas pessoas julgam que estão a ser tratadas, estão a gastar dinheiro, estão a ser roubadas e não vão seguir os tratamentos adequados. Em muitos casos de doenças perfeitamente curáveis. A segunda vertente desta triste realidade é o movimento anti-vacinas. Não há, que se saiba, qualquer caso em que uma vacina tenha provocado a morte, seja a quem for. São feitas dezenas de milhões de vacinas em todo o mundo, em todo o ano. Mas isso é o lobby das vacinas, as vacinas são muito caras. Não são, isso é falso. Isso é falso. Nenhum laboratório está interessado em fazer vacinas. A economia da saúde diz-nos, e eu estudei economia da saúde na Open University, não estou a falar de cor, sei daquilo que falo, porque os outros colegas também verificaram estes dados. As vacinas são o bang for buck, que é uma expressão inglesa que diz quanto é que eu consigo obter com o mínimo de investimento. É o melhor bem que podemos fazer. Porquê? Porque está na fase da prevenção, como é evidente, não é? E as vacinas curam, ou pelo menos previnem, não é que estarem a curar, mas previnem doenças que hoje em dia conseguimos debelar. Então é o caso do sarampo. O sarampo, a vacina vem contra as aplicações também. Mas o que tem acontecido em 2011, por causa dos movimentos anti-vacina, muito chiques, muito ins, muito na moda, é que morreram crianças em França de complicações derivadas do sarampo, porque não foram administradas as vacinas do sarampo. Porque a vacina do sarampo tem que ter uma percentagem elevada de imunologia na população, tem que estar perto dos 95% para ser eficaz. E se passa para 94%, podemos ter um surto imediato. E de um surto podemos passar a uma epidemia. E de uma epidemia podemos passar para uma pandemia. E isso pode ser muito perigoso. Por último, também estamos a assistir neste momento a um ataque de voragem destes criminosos da homeopatia e da acupuntura, criminosos, é essa a palavra, cometem crimes, são criminosos,
perante a lei, aos países mais pobres do terceiro mundo. Porquê? Porque estas vigarices começaram por resultar, não foi há muitos anos, há muitos séculos, isso também é falso. Foi com o Mao Tse-tung, que era um criminoso, como toda a gente sabe, histórico, na China, República Popular da China. E agora estão a tentar, como não há sistemas de saúde minimamente bem estruturados em muitos países, infelizmente, isso é o caso, nomeadamente em países portugueses, em países africanos de expressão portuguesa, como em Moçambique, como em Angola, como na Guiné-Bissau. São países que têm ainda muitos problemas por resolver e que nós devemos ajudar para eles conseguirem resolver os problemas, até porque temos uma responsabilidade histórica, ética e social para com esses países. E esses países estão a ser alvo de ataques coordenados de laboratórios de homeopáticos. E depois dizem que a homeopatia não fatura. Em 2011, num trimestre, houve um laboratório francês que só faz água, com um pouco de açúcar. E quanto é que vocês julgam que nesse trimestre eles faturaram? 750 milhões de euros, meus caros senhores. Não estamos a brincar, estamos a falar de criminalidade organizada. E é isso que temos que denunciar em público. E apelar para que as autoridades e que os nossos deputados na Assembleia da República se informem, que vão estudar os assuntos. Porque, como disse o colega há bocado, parece que têm a mania que sabem tudo, e depois, como é moda e como é in, são capazes de votar a chamada medicina alternativa. Minhas senhoras e meus senhores, não existe medicina alternativa. Existe medicina ponto, baseada na evidência. E essa tem tido resultados fantásticos, ao longo, principalmente, do século XX e do século XXI. Também, evidente, quando coordenada, bem coordenada, com outras ações de saúde pública, nomeadamente saneamento básico, como deve ser. O que existe não é medicina de alterno. O que existe, minhas senhoras e meus senhores, esta foi uma expressão que eu inventei cá há uns tempos, não tem copyright, tem copyleft. Por favor, utilizem-na muito, que é para as pessoas acordarem. Chama-se medicina de alterno. Eu agora pergunto aqui à Diana, como tu sabes, a Diana já é a minha colega, conhece-me há uns tempos, eu não gosto muito de estar a pré-preparar uma conversa ou uma palestra. Gosto de ir ao sabor da maré, até porque as marés têm a ver com a força gravítica, não é verdade? E pergunto se ainda tenho assim mais algum tempo. Sim? Eu tenho mais uns 5, 6 minutos. Para continuar, só irmos um bocadinho ao Bosão-Dix. Ou se calhar melhor ainda, passávamos à parte das perguntas e prosseguíamos em função de perguntas. Eu até prefiro, gosto de ser desafiado. Peço-vos um favor e façam uma declaração antes de começarmos as perguntas. A declaração é que, se eu não souber, respondo não sei. Está bem? Em relação às perguntas, eu peço que vocês façam as perguntas o mais difíceis que conseguirem, para me embaraçarem, deixarem-me muito embaraçado. Está bem? Um bom físico gosta de ter perguntas desafiantes, daquelas que responde com dificuldade, ou tem que ir ver às notas, ou até tem que responder não sei. Mas sei lá, isso acontece. Por favor. Muito obrigado. Boa tarde. A minha questão, de facto, não era sobre o Bosão Diggs, que fiquei, de facto, na expectativa perante o nome da sua palestra. Acabámos por não saber nada sobre o Bosão Diggs. Mas era mais no sentido de dar uma chega a estas questões que levantou. Obviamente, concordo em absoluto consigo, como espero que seja também o caso de todos os presentes. Mas eu iria um pouco mais longe e gostava de um pouco de saber o que é que pensa sobre o assunto e que tem a ver com o seguinte. Eu penso que há aqui duas questões. Uma desses charlatões que coloca, eu iria um pouco mais longe. Eu penso que também será essa a razão de ser e de existir de uma organização como a Concept, e que eu acho que já se passou um pouco desse ponto, infelizmente. Ou seja,
todos nós hoje, ou pelo menos a maioria dos que estamos aqui, temos presença nas redes sociais. E aquilo que acontece é que qualquer coisa que tenha a ver com pseudociência tem 50 shares, tem 300 comentários positivos, e qualquer coisa que tenha a ver com o desmascarar do pseudociência morre na página de quem postou ou no perfil de quem postou isso. Eu sei por experiência própria. Permite-me discordar discordar com dados. Pode discordar à vontade. Dessa sua ideia. Aquilo que me acontece é que cada vez que eu posto uma coisa para chamar a atenção de coisas que têm a ver com produção, repare, tem a ver com a minha anecdotal evidence. Pois. Ok? Exato. Se calhar sou eu que escolhi mal os meus amigos. Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. A minha infeliz experiência é que, aliás, posso dar um exemplo recente. Ainda há pouquíssimo tempo encontrei junto de um perfil, de um face friend, uma questão que em 2 minutos, através do Google, eu verifiquei que não correspondia à verdade. E que tinha a ver com o facto de o Hospital John Hopkins, em Nova Iorque, estar a recomendar dieta para curar o cancro. Obviamente, como eu me reputo de alguém minimamente inteligente e com 3 neurónios que costumam falar uns com os outros, achei que não fazia muito sentido e pensei, isto é hoax. Fui ao Google e pus John Hopkins Diet Cancer Hoax. E foi o primeiro resultado no Google, que era um press release do John Hopkins Hospital a confirmar que havia este hoax e que aquilo era tudo mentira. Eu fui, busquei o link, postei no perfil dessa minha amiga, postei no meu perfil e disse, pá, atenção, porque que aquilo, é interessante, na minha amiga, aquilo já tinha uns 50 ou 60 shares. No meu teve 2 shares. Lá está, porque se calhar eu tenho os amigos errados. Mas isto é só um pouco para chamar a atenção que mesmo pessoas muito inteligentes tomam decisões muito estúpidas. Sim. Isso, só para terminar, só para lembrar que uma pessoa muito inteligente que todos nós conhecemos, não pessoalmente, infelizmente, mas que sabemos quem é, que se chama Steve Jobs, morreu porque, em vez de debelar imediatamente o cancro no pâncreas que tinha, se pôs com mesinhas e com curas naturais. E quando finalmente se convenceu, ou que os amigos e familiares o convenceram que tinha que ser curado como deve ser, era tarde demais. E tanto quanto sei, era uma das raras formas de cancro de pâncreas que ainda é curável. Tanto quanto sei, mas repito, não sou médico. Claro. Em relação à questão da comunicação, que no fundo o que me pôs foi uma questão de comunicação. Comunicação entre nós, de comunicação nas redes sociais, comunicação através dos computadores. E começo por dizer que não escolheu nada mal dos seus amigos. Os seus amigos são os seus amigos e isso deve ser totalmente respeitado. Até lhe posso dizer que eu tenho muitos amigos de várias áreas, a maior parte deles por uma questão do meu enquadramento económico e social, não é melhor nem pior que os outros, têm licenciaturas. E também lhe digo que uma vez, num ameno jantar de há 2 anos atrás, num verão, entrei e estavam todos a discutir que a viagem da Apollo tinha sido uma fantasia e que aquilo tinha sido filmado pelo Stanley Kubrick. É claro que eu dei um grande morro na mesa, parti um bocado dos jarros, eles já sabem como é que eu sou. E diziam, Manel, calma. Pois estavam a falar desses disparates porque eu não estava aqui, não é? Bom, está bem. Mas Exato. São ambos, com certeza, bons amigos e estarão lá se nós necessitarmos deles e nós estaremos lá se eles necessitarem de nós. Isso não tenho dúvidas. O que aí referiu foram algumas coisas que é o seguinte. Aconselho desde já a não entrar numa guerra de links, porque os links ninguém vai ver. Nós fizemos lá no AstroPT, que é um blog de astronomia, até com outro colega, salvo erro Marco, foi com ele, fizemos uma notícia nitidamente fictícia em que estava em letras garrafais. Isto é brincadeira, isto não é verdade, e descobrimos uma palmeira que, para além de andar, a correr pela selva fora, produz bananas, deixa as bananas espalhadas pelo meio do chão. Como é evidente, isto é brincadeira.
Isto não foi nenhuma descoberta. Nós estamos hoje em dia bem dispostos, hoje, neste dia, e estamos a brincar convosco. E depois explicávamos que tinha havido já, em tempos que já lá vão, uma história parecida nos Estados Unidos, também com uma brincadeira, e fazíamos um texto algo denso, com algum tamanho. Não é como alguns textos que são esticados, que é para caberem mais páginas, era um texto que tinha uma página com um texto muito denso, era ao contrário. E no final dizíamos assim, por favor, a quem leu, quem teve a santa paciência, foi mesmo assim, de ler este texto até ao fim, escreva nos comentários, aqui no blog ou noutra rede social que o blog esteja ligado, a palavra bananas. E nós sabíamos que era expectável que, a priori, menos de 10% escreviam a palavra bananas. E estamos a falar de, atenção, num universo de pessoas muito interessadas, porque são os seguidores do Basta ao PT, à partida podemos dizer que têm uma tendência bastante vincada a estarem interessadas na ciência, em estarem interessadas na desmistificação, e mesmo assim tivemos abaixo de 10%. Bananas, só lhe digo, bananas. E isto tem a ver mais com o seguinte, repare, nós somos bombardeados por informação desde que nos levantamos até nos irmos deitar. E às vezes até, quando nos deitamos e adormecemos, ainda estamos a sonhar ali aqueles primeiros sonhos com anúncios que vimos na televisão, com imagens que vimos acolá, com muita informação. E a nossa capacidade de informação realmente é fantástica, o nosso cérebro nesse aspecto é fantástico, embora também tenha muitos defeitos. Mas lembre-se de uma coisa, se Leonardo da Vinci, ao longo da sua vida, viu 200 gravuras, uma criança vê cerca de 2.000 por dia. Não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não insista em guerras de links. Faça uma coisa, talvez, utilize outros aliados mais poderosos. O humor, a tenacidade, a muita paciência, o amor também, além do humor, o amor que tem no sentido de amizade pelos seus amigos por si, e aconselho vivamente a não entrar em guerras de link, porque ninguém fez ler o seu link. Mas utilize o humor e diga assim, coisas do género, quer que eu vá fazer o seu Google por si? Quer que eu vá à busca, no motor de busca por si? Ou então, de uma forma, penso que isso também é importante, porque os seus amigos estavam, no fundo, a ser vítimas, não estavam eles a espalhar, ou estavam a espalhar sem noção disso. Dizer, epá, tu já viste o disparate que estás a fazer? Que grande disparate. Utilizar palavras suaves, não ser tão agressivo como há bocado fui em relação àqueles que são ativos vigaristas, não é? Porque esses são os trolls, esses são os charlatões. Já agora sabe onde é que vem a palavra charlatão? Vem da Veneza charlatani, vem da Veneza de Galileu, que é aqueles homens que negociavam vidros coloridos como pedras preciosas. Explicar isto é uma muito boa maneira de fazer interessar as pessoas, dizer, atenção, estes charlatões das curas milagrosas para o cancro, uma só coisa cura os cancros todos, que como é evidente é mentira, dizer que estes charlatões são exatamente iguais ao charlatani do tempo da Veneza de Galileu, é uma maneira muito simpática dos seus amigos começarem a prestar mais atenção, porque o senhor neste caso está-lhes a provocar e está-lhes a proporcionar uma informação interessante, que é histórica, está a utilizar um nome que é poderoso, que é o de Galileu, e o seu problema aqui não é um problema de amizade, é um problema que é muito mais vasto que isso, é um problema de todos nós, é um problema da idade da comunicação, da era da informação. E quanto mais nós tentamos combater a quantidade, a enxurrada de disparates que nós vimos em todo lado, principalmente nas redes sociais, com outra enxurrada de boa informação, por muito boa que ela seja, isso não resulta. Utilize antes a pequena quantidade, grande qualidade. E, dentro daquilo que lhe for possível, com muita paciência, muita amizade, muito carinho, as palavras que sejam mais adequadas a cada caso. Mais questões? Sim, ali atrás, depois à frente. Não sendo a física a minha área académica, mas gostei muito de ouvir, mas eu adoro a física, portanto, estamos do mesmo lado. Isto é uma introdução. Queria fazer uma informação que talvez fosse de interesse para esta sala e fazer-lhe uma pergunta difícil, direta. A primeira informação é que falou no CERN e falou em charlatões. Se mudasse de sistema operativo, deixava de usar o charlatanismo todo do Windows, passava a usar Linux e podia fazer o download de todo o software, todo, sem qualquer falha, à borla que o CERN usa
para fazer todas as experiências. Está a correr em Linux, numa distribuição própria, não sei se tem conhecimento. Portanto, está o software do CERN, não correndo em Windows, obviamente, está à disposição de toda a gente. E que tem uma coisa muito interessante para quem gosta de física, é que além de ter todo o software, ensina muita coisa. Agora, a pergunta direta. Não tem qualquer dúvida sobre uma instituição chamada o Hospital Mount Sinai. Tenho dúvidas sobre todas as instituições. Pronto, a dúvida cartesiana admite. Foram feitas algumas operações, profundas operações, em experiências de anestesiologia, onde não foi feita a anestesia comum normalmente feita, que é dada com produtos químicos, etc., mas foi sim feita por acupuntura, onde o paciente, operações de horas, que normalmente levavam profundas, anestesias profundas, e por acupuntura o paciente assistiu à operação toda, estava a ser filmada, foi operado, e eu agora faço a pergunta, talvez um bocado sem ser ironicamente, como é que explica que uma instituição como o Mount Sinai tivesse feito uma experiência dessas que correu maravilhosamente. E o tempo de recuperação dos pacientes foi muito mais rápido no pós-operatório. Operações profundas, portanto, substituíram a anestesia normal por acupuntura. Isto foi há 2 ou 3 anos. Há 2 ou 3 anos. E eu pergunto-lhe agora, respondo-lhe com outra pergunta. E porquê é que isso não é feito assim já agora em todo o mundo? Já viu a quantidade de milhões de euros que iríamos poupar? Em anestesia, em cursos pós-anestesistas, em equipas de anestesia, em salas de operação, em quartos. Porquê é que não está já no Hospital Santa Maria também? Eu estou a fazer a pergunta. Eu também, mas eu respondo-lhe com essa pergunta. Já foi há 3 anos e é assim tão bom. Olha, a resposta é porque não foi replicado. Mas resultou. Não, dizem eles que resultou. Então o cliente não é a ciência. Ou o operado morreu. Não é a ciência. Pronto, porque a ciência precisa de ser, para ser ciência, necessita dos métodos científicos, não é a ciência. Eu digo-lhe já que isso é uma notícia com certeza que não está bem consubstanciada, está incompleta, mas deixarei um médico uma resposta melhor para isso. Agora, posso lhe dizer uma coisa, é que se isso fosse verdade, os outros hospitais não são parvos, não andam a dormir, andam a verificar, e os outros cientistas também, isso já estaria em todo o mundo neste momento. Já estaria no Sistema Nacional de Saúde, e não está. Esta coisa que a anestesia, que a acupuntura que está no Sistema Nacional de Saúde britânico é falso. Ou que está no Sistema Nacional de Saúde francês é falso, é mentira, não está. Agora, se o senhor me diz que num hospital, no Monte Sinai, esse hospital, já agora pergunto-lhe onde é, nos Estados Unidos ou em Israel? É nos Estados Unidos. O Hospital Monte Sinai. Foram feitas, portanto, intervenções cirúrgicas que o senhor diz que, de outra maneira, se não fosse a acupuntura com a anestesia baseada na evidência, que essas pessoas sofreriam dores atrozes. E dizem ainda que os resultados foram não só muito melhores, como o tempo de recuperação foi muito mais curto. Eu digo-lhe, isso só tem 2 hipóteses. Ou é mentira, que é o caso, ou se fosse verdade já estava feito em todos os hospitais do mundo. Mas um paciente não faz medicina, um paciente não faz ciência médica. Olha, não teve dores porquê? Eu também já tive uma operação que fiz, infelizmente tive que a fazer, a ocorrer muito rápida, e tive muitas dores, mas aguenta-me a bronca. E agora, se eu quiser ser aqui um herói, até disse, não tive dores nenhuma. E que base científica é que isso tem? O senhor viu essa notícia? Pois, verifique melhor essa notícia. Porque essa notícia, com toda a certeza, sabe o que mais? É falsa. Pois é. Temos... Isto não é uma pergunta de física. Não é só a resposta. A questão da medicina, da anestesia, através da acupuntura, já vem dos anos 70, com enviados à China dos Estados Unidos. E os médicos foram enganados. Os médicos que foram acompanhar essa comitiva foram enganados, porque, no fundo, os pacientes estavam a ser anestesiados, só que não estavam visível. Foram enganados. Desde os anos 70 que se fala em anestesia por acupuntura e não está provada. Se estivesse, realmente poderia-se utilizar desde essa altura, desde os anos 70. Eu queria fazer, era uma pergunta, já agora,
é porque se ouve falar imenso de medicina quântica. E já que o Manel falou das duas coisas, eu queria que me dissesse uma maneira de... O que é, porque não ficou claro, o que é realmente a quântica e de que maneira é que nós podemos distinguir o que é verdadeira ciência daquilo que é treta. Ora bem, eu vou dar um exemplo do que é a física dos quantas. O exemplo mais simples talvez seja a ecografia, por toda a gente já ouviu falar, nomeadamente os senhores presentes nesta sala, por causa da saúde da mulher, muito naturalmente já terão feito uma ecografia ao longo da sua vida. A ecografia também funciona com o princípio da incerteza de Heisenberg. Quanto melhor se consegue verificar penetrar no tecido, pior será a nitidez e vice-versa. Também há aqui assim uma espécie de negócio que temos de fazer por ser uma propriedade da natureza. Se eu vos for elencar, com certeza que o médico saberá fazer isso muito melhor que eu, todas as especialidades, e isto é ciência a sério, que a ecografia ajuda como auxiliar de diagnóstico através da imagiologia médica, eu acho que passava aqui a tarde toda, porque talvez possa pôr a questão ao contrário. Perguntarei ao seu doutor, há alguma especialidade médica em que a ecografia não ajude também na imagiologia médica? Das dezenas e dezenas de especialidades médicas? Provavelmente todas. Mas é também muito interessante, provavelmente todas, também é muito interessante que a ecografia não é apenas e só um auxiliar diagnóstico. E neste momento a ecografia, já há uns anos esta parte, é também um auxiliar de terapia, de intervenção. Aliás, a própria PET scan segue esse caminho. Era uma maneira de se tirar imagens a organismos vivos, neste caso ao corpo humano, portanto com os órgãos a mexerem-se e os médicos poderem ver ao vivo e em direto e a cores. Essa coisa é uma brincadeira. Todo o organismo em funcionamento, mas pensamos que, e isto é no limite da ciência, que a PET scan, portanto na ciência mais avançada, as primeiras indicações são bastante prometedoras, não quero estar a dar falsas esperanças a ninguém, que a PET scan se transforma numa espécie de microbisturi e já não estamos a falar de célula a célula, já estamos a falar de átomo a átomo. Ou seja, pode-se dizer com alguma segurança que num futuro não muito longínquo o tratamento de células que podem estar a ser afetadas por doenças cancerígenas, e normalmente, tanto quanto sei, atenção, vou repetir e frisar, não sou médico, não percebo nada de medicina. Aquilo que me informaram foi que, normalmente, o que acontece num cancro é que uma célula pode estar a ser atacada em simultâneo por duas ou mais diferentes formas de cancro. Isso é uma situação relativamente comum. No entanto, para vocês terem uma noção da dimensão, estamos a falar de uma célula, estamos a falar do distrito de Leiria. E se estamos a falar de um átomo, estamos a falar desta sala. Está bem? Portanto, estamos a reduzir cada vez mais o tamanho onde conseguimos intervir. E isso, claro, deixa grandes esperanças para o futuro. Em relação ao lado negro da força, como diziam no filme de ficção científica da Star Wars, não é? O lado negro da força, eu vou deixar aqui uma mensagem que é simples e toda a gente compreende. Quando virem terapia quântica ou cura quântica, é igual a vigarice. Acho que isso toda a gente compreende. Reflexologia, magnetoterapia, como é que é o outro? Quiro qualquer coisa? Olha, essas todas, isso é... Exatamente. É tudo treta. É um pouco aquilo que o colega fez o favor há bocado de dizer. É uma sopa de palavras sem qualquer significado, apenas para nos confundir. A quântica é muito utilizada. Porquê? Porque, de facto, é verdade que a física quântica é muito anti-intuitiva. É para quem gosta, é para quem adora. Não é para quem gosta. A física quântica é para quem adora profundamente a física quântica. Porque ela é tão difícil e, essencialmente, é muito anti-intuitiva. O mundo do muito pequeno não funciona de todo como as coisas do mundo muito grande. E é muito fácil eu chegar aqui e dizer-vos assim, olhem, a massa do próton, como nós sabemos, é a massa 1 relativa à referência da massa também 1 do eletrão, e então entre a massa do próton e a massa do eletrão eu consigo curar todos os cancros. É isto. É uma sopa de palavras sem significado, e atenção, eu disse duas coisas que são verdade, em relação à massa de referência do próton e em relação à massa de referência do eletrão. Misturei aqui umas verdades que vocês terão alguma dificuldade em verificar, que é necessário já se saber um bom bocado de física dos quantas, das partículas, para se verificar se esta informação está correta, mas ela não serve para nada aqui.
É atirada assim como uma sopa de palavras. E, portanto, quando virem junto a palavra terapia, a palavra cura e quântica, na mesma frase, igual a, é uma fórmula melhor que a fórmula do Einstein, igual a vigarice. Espero ter sido claro agora. Está bem? É tão simples quanto isso. Eu, dado algum atraso que nós temos, vou só pedir assim, que as próximas questões agrupemos em 2 ou 3 questões para depois conseguirmos sintetizar e terminar. Está bem? No final há debate outra vez e podem-se fazer mais perguntas. Eu vou-me levantar, que é para toda a gente me ver. Julgo que seja professor Manuel. Manel, o meu nome é António Manuel Branquinho Caseiro, sou terapeuta da reflexologia. Muito bem. Muito obrigado. Se calhar estou no sítio certo para falar de uma terapia, da mesma maneira que estou no sítio certo para ouvir falar contra ela. Quem é que algum de vós já recorreu a Reiki, massagem, reflexologia? Eu. Mais alguém? Eu sou terapeuta. E faço esta questão. Será que em 4.000 quilómetros, os 4 centímetros que nós sabemos, permite-nos sermos tão agressivos com todas as outras pessoas? Permitem quando essas pessoas estão a matar gente. Estão a roubar. Sim. Estão a cometer vários crimes à luz da lei em vigor. Certo. Não vamos entrar em diálogo. A medicina mata por ano. Então não me faça perguntas diretas, não vamos entrar em diálogo. A medicina mata por ano pessoas também. Com certeza que há erros médicos, com certeza certo. que sim. Podemos negar a efetividade, ou seja, do bem-estar da pessoa, do paciente, quando lhe fazemos uma massagem, quando lhe fazemos um reiki, quando lhe falamos no gabinete da psicologia, onde a pessoa liberta... Podemos sim, porque está a enganar essa pessoa, está a dizer que está a fazer uma cura que não cura rigorosamente nada, está-lhe a retirar dinheiro, está-lhe a dar falsas esperanças. Sou charlatão. É charlatão, é sim senhor. É vigarista e está a cometer vários crimes à luz da lei em vigor. Eu espero muito bem que a polícia um dia lhe dê o castigo adequado em sede de justiça, que o senhor seja julgado pela vigarice que está a fazer, pela falsa esperança que está a correr, pelo mal que está a causar, pelas famílias que está a roubar, pelas crianças que está a matar e pelas pessoas que não deixa curar. Espero bem que um dia as autoridades entrem em vigor, que é para fazerem cumprir a lei em vigor. Não é fazer nenhuma lei nova. O senhor está a fazer falsa medicina, falsas declarações, falsos documentos e a ganhar dinheiro com isso. Portanto, é com dolo. É com ganho próprio. Não é? Não podemos entrar agora em diálogo aqui. Vamos então para a ronda final. 1, 2 questões sintéticas. Ali à frente e depois ali ao meio também. Manel, outro dia em conversa com a Leonor e com mais um amigo, chegámos à conclusão engraçada que, à falta de melhor termo, quem compra uma teoria rebuscada compra a totalidade. Quem acredita nos chemtrails acredita nos ancient astronauts, já não me recordo qual é a tradução, acredita na homeopatia, é contra as campanhas, é contra a vacinação. Isto, acima de tudo, é uma luta de informação entre a ciência e quem não a faz, porque realmente quem compra... É uma luta que já dura vários séculos, não é? Não, mas compra o menu todo, se reparas. É impressionante, tenho reparado nisso. E há bocado este senhor que interviu e que falou na partilha nas redes sociais, é verdade, tem imenso eco e que o caudal vai até ao flúor na pasta de dentes e aos problemas todos que nós conhecemos, mas é espantoso realmente como é que se compra a desinformação toda de uma vez. Porque basta haver títulos que não querem dizer rigorosamente nada, como Reiki, não quer dizer rigorosamente nada, foi uma coisa que foi trazida a seguir à Segunda Guerra Mundial nos japoneses para os Estados Unidos, e que diz que faz... que as intervenções provocam o bem-estar e fazem curas. O grande problema é o seguinte: os senhores falam em energias que não existem e não conseguem medir. Portanto, eu não posso dizer que elas não existem. Isso é justo. Eu não posso dizer que essas energias que não existem, que não se podem medir, que não existem. Não posso. Isso é outra questão.
A questão é o seguinte, a vigarice e o crime que o senhor está a cometer todos os dias, quando faz reflexologia, é dizer que uma coisa que ele não consegue medir tem resultados que se podem medir. Então não pode medir e já sabe medir os resultados. Então quer dizer, nós conseguimos medir o espectro eletromagnético com extrema precisão, inclusive para sabermos como é que as coisas são feitas. E o senhor não consegue medir essa energia, não sabe sequer qual é. Diz que é cósmica, é do universo, assim umas palavras boas para... Como os charlatães fizeram no tempo de Galileu, e depois diz que vai curar, e diz que tem efeitos. Uma coisa que não sabe qual é a causa e diz que tem um efeito. E o problema, ainda maior, é que o senhor não tem causa, é uma causa que não tem medição, diz que faz um efeito que aí já tem medição, cura as pessoas, embora não se possa medir isso, mas muito mais grave que isso, é o senhor estar a dar uma falsa esperança e estar a desviar essas pessoas que julgam estão a ser tratadas e não estão. Porquê? Porque nós fomos medir, nós só ficámos só à espera da charlatanice. Fomos medir, fomos verificar, fomos mesmo ver, porque repare, nós queremos que a acupuntura funcionasse, isso era ótimo. Nós queremos que essa treta toda e essas vigarices todas funcionem, que haja anestesias com uma agulhazinha. Não é? Seria excelente. Pois. Por não medir, serem presos, por não poder provar fisicamente, e eu estou do seu lado, porque eu adoro a física, então metade da Nazaré era presa. Não percebo. Sabe porquê que eu vou-lhe explicar então? Porque a onda de 30 metros Sim. faz 517 metros. Sim, senhora. Está bem, está bem. Muito bem. Não está a favor. O senhor está a favor porque diz que deve haver uma medição rigorosa. É a forma como apresenta, já à vontade. Com o estilo, esteja à vontade. Há um sistema de satélites que verifica todas as ondas Sim. e todos os oceanos com mais de 25 metros. Certo. E no dia em que os jornais de 194 dizem que a onda até tinha 40 metros, não se verificou. Pois. Esta zona do Oceano Atlântico tinha uma onda de mais de 25 metros, do NOAA, que é Muito bem. Muito bem. Então, mas o senhor está a argumentar, peço-lhe desculpa, exatamente o mesmo que eu, que haja uma medição com precisão. É a forma, isso esteja à vontade com o estilo. A minha camisola é branca, veja lá, e os meus sapatos são castanhos. Isso não tem problema nenhum. Para terminar, então, iria só por homenagem, e fez muito bem em lembrar, aos pescadores da Nazaré, com os quais tenho um enorme e profundo respeito, e agora aos mais novos, que já não estão tanto nas artes da pesca, estão mais nas artes do surf. Vou tentar fazer aqui de cor uma forma, se quiserem depois tomar nota, para levarem para os surfistas, ou para levarem para casa, que é como que se calcula em quilómetros à hora a velocidade de um surfista em cima de uma onda e a meio da onda. A velocidade é uma velocidade que está adicionada, tanto a velocidade do surfista está adicionada à velocidade da onda. É uma velocidade, portanto, linear e a soma das duas, está bem? Vou fazer aqui. Então, se não se importam, para deixar aqui na Nazaré, com muito gosto, é uma forma de agradecer o convite. A velocidade do surfista, surface speed, será igual a... Agora tenho que pousar isto aqui para poder fazer uma linha mais ou menos certa. Assim, a multiplicar por 2, teremos a altura do surfista, somada à altura da onda, da base da onda até à profundidade do mar, portanto, será a wave depth, será a profundidade da onda, a qual vamos somar ainda a altura da onda, desde a base da onda até à crista, será neste caso a wave height. Isto tudo multiplica por 2 e depois fazemos aqui uma coisa que os físicos gostam muito de fazer, que é mostrar alhos como galhos. Nós, como nós éramos pequeninos, aprendíamos na escola, nos podiam somar tomates com cebolas. Podem ser, senhores, não havia cozida à portuguesa, não é? Tão simples quanto isso. Então, pomos dentro de uma raiz quadrada a massa, neste caso será o peso em quilogramas do surfista, somada com a velocidade da luz elevada ao cubo. Isto dará uma velocidade em quilómetros por segundo que é necessário reconverter em quilómetros à hora. Cuidado aqui, está bem? Porque como a velocidade da luz a C é quilómetros por segundo, eu tenho que reconverter, se querem quilómetros à hora, tenho que reconverter. Multiplicar 60 e depois outra vez 60, está bem?
deixo aqui como prova do meu respeito e admiração por tudo o que o McNamara, apesar de, enfim, haver um bocado de folclore à volta disso, mas... Sabe o que é que o Niels Bohr disse da matemática e da física? Não sabe? O Niels Bohr disse muita coisa sobre a matemática e sobre a física, tudo não sei. Fez uma afirmação que eu nem vou repetir nesta sala, porque senão expulsava o mínimo. Não expulsou nada. A física está para a matemática, assim como está para não sei o quê. Certo. Tenho uma ideia, é melhor não repetir, sabe? Olha, já agora para terminar e muito rapidamente, também para deixar um tom menos amargo, apesar das nossas divergências profundas, não retiro uma palavra que disse, mas as pessoas podem também conversar umas com as outras em profunda divergência. Em divergência legal também. Ok. Só por uma questão que me puseram há bocado e foi na hora do almoço, o que é a matemática? A matemática... Olha, a matemática é a sua forma de expressão mais bonita, mais universal, e mais universal na humanidade toda é a música. Porque qualquer pessoa que não saiba ler, que não saiba escrever, sabe cantar. Desde que não tenha um problema físico grave. Sabe cantar. E ao cantar eu desafio qualquer grande matemático a acompanhar em fórmulas a complexidade e a dificuldade do que essa pessoa está a fazer. Porque é praticamente impossível. A matemática não é só fórmulas. Isso é um grande disparate. A matemática é uma linguagem da natureza, na qual nós exprimimos na fala. A fala é a matemática. E, muito mais que a fala, a música é a forma mais universal, mais bela e mais, talvez, unificadora entre todos da matemática. Em relação ao objeto matemático propriamente dito, ele só existe, e não existe antes disso, se vocês imaginarem 3 círculos, um deles é a aritmética, 1 mais 1 são 2, outro é a álgebra, x é igual a y, são as incógnitas, tão simples quanto isso. E o terceiro é a geometria. São os bonecos. É fazer bonecos. Como as crianças fazem bonecos. Então vou terminar com uma citação já agora de Leibniz, que é talvez um dos cientistas que eu tenho maior admiração, que ele disse, não foi assim uma frase para deixar pelo ar, foi uma espécie de uma ordem jovial, uma ideia para vos deixar, uma instrução. Joguem jogos. Joguem jogos, faz favor. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer nesta fase, antes de um pequeno intervalo, faremos agora um pequeno intervalo mais curto, de um quarto de hora, antes da próxima sessão e a palestra final do professor Vasco Carneiro. Está lá fora uma pequena feira do livro relacionada com a ciência, uma pequena exposição também sobre fractais, e quero agradecer então ao professor Paulo Ribeiro Claro e ao professor Manuel Rosa Martins estas suas sábias palavras e este debate que se gerou aqui. Muito obrigado, até já.